Então vamos lá, pessoal. Hoje eu estou aqui para conversar com você que é médico ou acadêmico de medicina, que é interno de medicina, que é médico residente, enfim, você que é médico ou estudante de medicina e quero conversar com você sobre um tema muito interessante, que são as anemias. Eu vou responder a uma pergunta que a gente está fazendo aqui. Como diferenciar a anemia ferropriva, anemia por deficiência real de ferro, da anemia da doença crônica, também conhecida como anemia da inflamação? É bem interessante essa pergunta, porque são duas das anemias mais comuns que a gente tem. E elas realmente têm muitos fatores em comum, muitos fatores confundidores. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença para vocês aqui nesse vídeo. Então, antes de eu falar um pouco mais para vocês, eu queria só dizer o seguinte. Se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve, porque lembra, toda terça-feira às 11 horas da manhã tem um conteúdo novinho em folha, na íntegra, para a população em geral sobre saúde, mas toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, tem um conteúdo já direcionado para você que é médico e que é, né, estudante de medicina. Então não deixe de se inscrever para já receber notificação. E se curtir esse vídeo, ó, eu espero que vocês curtam de fato, já deixem o seu joinha, tá bom? Qualquer dúvida, vão lá no meu Instagram, Dr. Lucas Mustafa, e deixem a sua dúvida no direct. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, eu vou colocar alguns pontos interessantes para a gente dividir. O que seria a anemia ferropriva, o que seria a anemia da doença crônica, né? Como é que seria em cada uma das situações, vamos assim dizer. Porque a gente sabe que o protótipo da anemia da doença crônica, ou anemia da inflamação crônica, é o que? É que ela seja uma anemia normo-normo, né? Uma anemia normocítica e normocrônica. E o protótipo da anemia ferropriva é que ela seja uma anemia microhipo, uma anemia microcítica e hipocrômica. Ou seja, uma anemia com VCM baixo e HCM também abaixo da normalidade. Mas a gente sabe que nem na medicina no amor não existe nem sempre nem nunca. E, portanto, existem algumas peculiaridades. Uma delas é o seguinte, a anemia da doença crônica entra no diagnóstico diferencial de uma anemia microcítica, porque ela pode se apresentar com um VCM abaixo de 80. E a outra é que a anemia ferropriva pode se apresentar com um VCM entre 80 e 100, ou seja, ser uma anemia normocítica. E assim entrar no diagnóstico diferencial das anemias normo-normo. O que a gente vai fazer, então? Estamos cientes disso. A gente tem que ter artifícios para diferenciar essas anemias, quando elas não corresponderem aos protótipos. Então, se eu vejo uma anemia normo-normo, eu penso, não, deve ser uma anemia da doença crônica, mas pode ser uma ferropriva. Se eu vejo uma anemia micro-hipo, eu penso, deve ser uma anemia ferropriva, mas pode ser da doença crônica. E aí, o que eu vou fazer para diferenciar? Vamos lá. Eu ia dizer, vou pedir a contagem de reticulócitos. Fundamental, não tem como avaliar anemia sem contagem de reticulócitos. Mas para diferenciar essas duas, isso não vai ajudar, porque são duas anemias hipoproliferativas, certo? Com reticulócitos em geral abaixo de 50 mil, pelo menos ali abaixo de 100 mil. O que mais eu posso usar então? Vou pedir a matéria-prima. Isso aí vai ajudar. A gente vai olhar com calma. Então, os pontos que vão ajudar agora são os seguintes. Como é que eu vou diferenciar? O reticulócito não ajudou, mas ele é fundamental até para excluir outras condições, né? Anemias hiperproliferativas. A gente tem certeza de que é uma anemia hipoproliferativa, que bate com essas duas. Então, eu vou agora olhar para outras situações que podem me ajudar a diferenciar, a discernir a anemia ferropriva da anemia da doença crônica. Então, vamos lá. Que situações são essas? Bom, uma delas é justamente aqui, ó, olhar para o VCM. De novo. A anemia normocítica, beleza. As duas podem ser. Microcítica, as duas podem ser também. Mas, em geral, a anemia ferropriva, ela pode ter um VCM bem mais baixo do que a anemia da doença crônica. Vamos falar melhor. A anemia da doença crônica dificilmente vai ter um VCM muito baixo. Pode ser baixo, mas dificilmente vai ser muito baixo. Dificilmente vai ser abaixo de 70. Então, se eu tenho um paciente com um VCM abaixo de 70, sugere muito a anemia ferropriva e fala muito contra a anemia da doença crônica. Segunda situação, CHCM. Por favor, não confundir CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, com HCM, que é o conteúdo de hemoglobina corpuscular média, né? Porque eles geralmente andam de mãos dadas, mas eles têm algumas peculiaridades, de vez em quando eles se desencontram. E aqui é uma situação. Na anemia da doença crônica, geralmente o CHCM vai seguir o HCM. Já na anemia ferropriva, geralmente o CHCM vem embaixo. Então tem uma anemia normo-normo com CHCM baixo, sugere ferropriva. Outra situação, o RDW, é o índice de anisocitose.
Porque a gente sabe que, na verdade, a anemia ferropriva costuma ser normocítica e normocrônica nas suas fases mais iniciais, quando a gente está a medula óssea viu que tem pouco ferro, então começa a produzir em massas bem pequenas, com pouco conteúdo de ferro. O que acontece? Vai ter a vida média das hemácias é de 120 dias. Então vão estar circulando ali hemácias ainda com ferro, mais ricas em ferro, hemácias maiores, né? E hemácias pobres em ferro, hemácias menores. Logo, a gente vai ter, o VCM vai começar a ser puxado para baixo, mas ainda vai estar dentro da normalidade, entre 80 e 100. Mas o que vai chamar a atenção? É que a gente vai ter muita discrepância, massas grandes, entre aspas, que na verdade são normais, né? E massas pequenas. Então a gente vai ter um índice de anisocitose, o RDW, alterado, acima de 15%. Então isso sugere ferropriva. Agora já para o VHS. A gente sabe que a anemia, de um modo geral, pela redução da hemoglobina, redução de hemácias e tudo mais, acaba aumentando aí as forças que repelem, né? É, ali no aumenta não, perdão, diminui as forças que repelem a hemossedimentação. E isso acaba aumentando, reduzindo o tempo de sedimentação, o que aumenta a sua velocidade. Então a anemia por si só já aumenta o VHS. Mas geralmente não costuma ser um aumento substancial. Não costuma ser, por exemplo, um VHS acima de 100. Então se eu tenho uma anemia com VHS acima de 100, eu não devo atribuir esse VHS, pelo menos não de cara, somente à anemia. Eu tenho que pensar que tem uma inflamação associada, então isso sugere uma anemia da doença crônica, da inflamação crônica. E a ferritina, porque o índice de saturação de transferrina habitualmente vai estar abaixo dos 2, porque na doença crônica a gente tem habitualmente uma ferropenia funcional, uma redução da mobilização dos estoques de ferro. Então isso vai ter pouco ferro para saturar ali a transferrina, nas duas situações. Mas o que chama a atenção é que a ferritina vai estar baixa na ferropriva e vai estar normal ou até mesmo elevada, por ser também um marcador de inflamação, na anemia da doença crônica. Então, pegaram os bisus? É isso aí. O VCM abaixo, muito baixo, sugere ferropriva. CHCM baixo, sugere ferropriva. RDW aumentado, sugere ferropriva. VHS muito alto, acima de 100 principalmente, sugere anemia da doença crônica. Ferritina, se é baixo, sugere ferropriva. Se é normal ou elevada, sugere anemia da doença crônica. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de deixar seu joinha. E outra, eu estou querendo ouvir a discussão de outro tema. Quero assistir a discussão de outro tema. Pronto, faz o seguinte, deixa no comentário. Tamo junto, viu? Qualquer coisa, é só falar. Qualquer dúvida, né? Chama no direct. Valeu.